Graça e paz, meu irmão e minha irmã da Igreja Presbiteriana do Rio da Prata, e você também que está aí ligado conosco. Nós queremos te dar as boas-vindas, dizer que bom que você está aqui e falar com você a respeito da nossa escola dominical, a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com os jovens da nossa igreja aqui para falar a respeito da carta aos Hebreus, da continuidade, na verdade, uma carta tão importante que a Bíblia traz para nós, um tratado teológico, e nós vamos conversar um pouquinho com você a respeito dessa carta. Antes disso, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celeste, nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, pela revelação maravilhosa do teu Filho amado Jesus, através da tua palavra. E a carta aos Hebreus é uma carta que vai revelar quem Jesus é, o que Jesus faz no seu ministério, e isso, Pai, é um presente para nós de maneira tremenda. Nós queremos te agradecer, pedir a direção, sabedoria, para tudo que vamos ouvir e falar nesse momento. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós, quando falamos da carta aos Hebreus, uma carta que a gente não sabe o autor, mas a gente sabe que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus e vai trazendo para nós algumas informações importantes a respeito do que Jesus faz hoje no seu ministério, do ministério de Jesus hoje. A gente sabe que os evangelhos vão trazendo para nós algumas orientações a respeito do que Jesus fez quando veio a esse mundo, do seu ministério aqui na terra, né? Que ele curou, que ele salvou, que ele libertou pessoas. Mas a gente também vai recebendo informações através das cartas paulinas a respeito ali de Atos dos Apóstolos, de tudo. Por que Jesus morreu, né? Que ele veio justamente para redimir a gente dos nossos pecados. Mas a carta aos Hebreus revela onde Jesus está hoje, que está sentado à destra do Pai, lá intercedendo por nós, como um verdadeiro advogado que vai abençoar as nossas vidas, que passou por aquilo que a gente enfrenta hoje também, e ele sem pecado, hoje ele nos ajuda, ele continua intercedendo pela nossa vida. Mas nós vamos ouvir agora os nossos jovens, né, coisas maravilhosas eles tiveram ali, oportunidade de tratar nas lives, ali na reunião, nos debates, e nós vamos ouvi-los. Eu quero franquear a palavra aí à nossa juventude, e vocês hoje já podem falar aí, trazer a orientação para o povo que está em casa. Bom, eu acho que durante todo esse tempo, durante todas essas semanas que a gente passou estudando, a gente conseguiu perceber que o livro de Hebreus é um livro muito profundo. Dependendo da intensidade que você se dedica a estudar ele, ele pode se tornar um livro bem complexo. Mas, por outro lado, eu acho que, vendo no geral, um ponto que me tocou bastante é perceber o quanto a história que é contada aqui, em toda a Bíblia, a nossa história, que também está ligada a isso, como tudo foi muito bem planejado por Deus. Como ele pensou muito bem no que aconteceu no Velho Testamento e como aquilo não era tudo que ele queria dar pra gente, como aquilo era só uma sombra do que estaria por vir. E se a gente for no capítulo 10, versículo 1 diz assim: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Eu acho que isso resume bem o capítulo, mostrando que Deus ele preparou muito bem a nossa história. O que vocês acham sobre isso? É muito bom quando a gente vai sabendo, e eu vou deixar vocês falarem, né, sobre essa situação, porque a sombra, né, ela vem apenas demonstrar alguma coisa que existe uma realidade por trás, e Jesus ele veio justamente para demonstrar isso. Então todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, ele apontava ali, e Jesus ele vai ser tratado e ele vai ser demonstrado na carta aos Hebreus como superior, não é isso? Ele é superior aos anjos, né? Como é que vocês poderiam falar isso? Ele é superior aos homens, ele é superior ao sacerdócio. É muito interessante, né, também o que o Gabriel estava falando sobre a lei
que a lei foi feita não foi para salvar ninguém, né? Foi justamente mostrar quanto a humanidade e o humano, por causa do pecado, era ruim, né? Demonstrar isso, né? Deus deu ali a Moisés as leis, os 10 mandamentos, que vai muito além dos 10 mandamentos. Voltando à questão da superioridade, foi nessa aula que eu e Cíntia, foi logo uma das primeiras, né? Sobre superioridade dos anjos e tal. A gente mergulhou muito porque o autor de Hebreus fazia questão de falar sobre essas coisas que pra gente hoje, pós-Cristo, depois de 2000 anos, pra gente parece ter algo tão normal, tão assim, óbvio, né? De você olhar, claro que Jesus era maior do que os anjos, ou maior que Moisés, maior que Abraão, mas para aquele povo que estava conhecendo ali Jesus, e Jesus já tinha morrido, e eles queriam voltar para as práticas judaicas, para eles tinha um valor muito grande nessa questão dos anjos, porque os anjos visitavam os antepassados dele, né? Visitou Abraão, teve a passagem também de Jacó. Então a gente mergulhou, eu e Cíntia em casa, né, durante o estudo, a gente mergulhou muito nessa parte. A gente viu que os anjos eram algo assim extraordinário, né? São extraordinários. Então foi por isso que a gente olhou aquilo e viu, caramba, quando a gente mergulhou, a gente viu, caramba, é um negócio, Jesus é acima de uma coisa assim que já é muito grande. Os anjos não são simplesmente humanos ou de carne e osso, são seres celestiais. Então foi um negócio assim, uma consciência muito grande que a gente teve nesse sentido de superioridade. E é interessante o que o Gabriel falou, porque ele falou que é interessante como esse livro, né, mapeia toda a nossa história, como Deus já escreveu toda a nossa história. Eu gosto de pensar muito nisso, né, quando a gente pensa sobre o tempo, porque Deus está claramente, né, além do tempo. Se tem uma coisa que a gente não consegue controlar, é o tempo, né? A gente sempre fala que a gente tem 24 horas num dia e a gente não vai ter mais que isso, a gente acha pouco. Mas o fato é que o Senhor, Ele escreveu toda a história e Ele está além do tempo. No momento em que Ele disse, haja luz, né? Ele já sabia de tudo o que ia acontecer, Ele já conhecia tudo nos mínimos detalhes e por isso, né? Você vê que não tem ponto sem nó. Nada que Jesus fala... Nada do que Jesus falou quando Ele esteve aqui, por exemplo, deixou lacunas. Ele nunca falou uma coisa que ficou sem ser entendida, mesmo que a gente fosse entender isso só depois. Tudo está ligado, né? Tudo está conectado. E o livro de Hebreus é um livro que deixa isso muito claro. Eu sou o mesmo Deus de Abraão e eu vou te mostrar como. E, assim, é muito interessante isso, né? Que... Por mais que você tente achar furos no Evangelho, não tem. Por mais que você tente achar contradições, elas se encaixam. E essa completude, né, do Evangelho, de tudo que a gente pensa, do que a gente vive, né, porque na caminhada cristã a gente vai questionar muitas coisas, a gente vai tentar entender muitas coisas que, na primeira vista, não são claras e que, assim... não existe, então, porque isso aqui é facilmente refutável. Se você for se debruçar e você for estudar, você vai ver que, na verdade, tudo tem sentido sim, e tudo se fecha e é perfeito. É lindo demais ver o trabalho que Deus teve em construir uma história extremamente complexa e, ao mesmo tempo, acessível para que a nossa mente pudesse compreender. Muito bom, né? É o que o Gabriel estava falando, Deus não deixa pontas, né? As coisas vão se encaixando ali. E mais o quê? E aí, Tamires? E você, o que você achou aí de interessante na carta aos Hebreus? Qual é o ponto aí que você tem para dizer para a gente? Eu acho legal, assim, bonito a maneira, né, que Hebreus descreve, assim, em Hebreus 9:24. O sacrifício é a ascensão de Jesus para se apresentar diante de Deus em nosso favor, que a expressão hebraica se apresentar diante de Deus significa pedir ajuda a Deus. Então, assim, a esperança que era estar diante de Deus, o seu rosto brilhando com alegria, isso é certamente o que acontece quando Jesus deve estar diante do Pai, né, em nosso benefício. Então, assim, tudo que Ele fez por nós,
se sacrificou para dar fim aos nossos pecados, né? Para trazer a nossa justiça eterna. Então, eu acho muito bonito e a gente veio falando muito sobre isso durante todo o estudo. E isso nos traz o quanto maravilhoso Deus é conosco e que a gente tem que ser sempre agradecido por cada pequena coisa e dar valor mesmo, porque Ele não precisava ter feito nada disso que Ele fez, mas Ele foi lá e fez isso por nós, sem esperar nada em troca. Então, acho que é isso que a gente tem que levar para a vida e tentar ser imagem e semelhança de Deus. Amém, né? É isso mesmo. E conforme Tamir está falando, a gente vai vendo que o sacrifício de Cristo, ele é eficaz, ele é para sempre, ele foi feito de uma única vez. Ele não ofereceu um sangue alheio, mas o próprio sangue entrou num santuário não feito por mãos humanas, né? Mas algo superior, e é um sacrifício superior. É onde a gente vai vendo toda a construção desse tratado teológico, que é a Carta aos Hebreus, mostrando justamente a superioridade de Cristo sobre todas essas coisas, né? Sobre os anjos, sobre o homem, sobre o sacerdócio levítico, sobre Moisés e sobre todas as outras coisas. Mais alguma coisa? E aí? Vamos acrescentar mais? Completando tudo que a gente falou, esse é um livro que nos traz conforto, porque no mundo que a gente vive, tão agitado, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes a gente se perde em tantas incertezas do que pode acontecer, mas como a gente falou aqui hoje, Deus já preparou tudo. A gente não precisa se preocupar, basta a gente confiar nele, a gente seguir a ele, se entregar a ele, que tudo vai acontecer conforme a vontade dele, e a gente sabe que é a melhor maneira. Verdade, né? Porque quando a gente lembra e a gente estudando a Carta aos Hebreus, a gente vê que foi escrito para um povo que estava realmente sendo perseguido. Era aproximadamente no ano 64 ali que a carta vai ser escrita, e a perseguição ali no final do império ali, do imperador Nero, né? Ali do imperador, se eu não me engano, Cláudio, que estava perseguindo os cristãos, expulsando eles ali de Roma, inclusive. E é uma carta que vem para trazer conforto, consolo, ânimo, para que eles permanecessem, perseverassem, sem desistir de tudo aquilo que eles estavam enfrentando. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando Tamires, aí o Douglas, Gabriel, Vitória, que vocês continuem crescendo também, e cada um de nós possamos assim experimentar cada vez mais a palavra de Deus, a fim da gente também ser essas pessoas que permanecem firmes no chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Nós vamos cantar um louvor agora, vamos entoar um cântico, e gostaríamos de convidar você a fazer isso conosco. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, ó Deus. Queremos, ó Pai, colocar, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor fez por nós, que o Senhor ainda faz por nós, ó Deus. Nós queremos Te engrandecer o Teu nome, Te louvar, ó Deus, e colocar, ó Pai, o Senhor acima de tudo em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, por gratidão ao Senhor, ó Pai, cumprir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, todos os ensinamentos, ó Pai, sempre, ó Pai, ser mais amoroso, ó Pai, ser mais amoroso com os nossos irmãos, ser mais amoroso, ó Pai, com os nossos familiares, ó Deus, orar, ó Deus, pelo nosso pastor da nossa igreja, orar pela nossa comunidade de fé, ó Deus, queremos, ó Pai, cumprir, ó Pai, o Teu ID sempre, ó Pai, acabamos, ó Pai, de passar, ó Pai, em comemoração a missões, ó Deus, e aprendemos tanto, ó Pai, em outras lives também que foi colocada a nós como jovens, ó Deus, e queremos entregar, ó Pai, esse tempo que passamos e estudamos a Tua palavra a Ti. Tu é o único, Pai, digno de todo louvor e toda glória. Em nome de Jesus, ó Pai, Te oramos e engrandecemos, ó Pai, o Teu nome, em nome de Jesus, amém.